Olá pessoal, meu nome é Ricardo Lima e hoje vamos falar sobre análise retrosintética. Só que antes de falarmos da análise retrosintética, de entrarmos no assunto de análise retrosintética, vamos primeiramente fazer uma revisão sobre as definições de síntese orgânica, falar um pouco sobre a importância da síntese orgânica e, na sequência, entraremos realmente na parte de retrossíntese, desconexões retrosintéticas, síntese, plantas sintéticas, prova de síntese. Vamos falar também sobre a interconvecção de grupos funcionais, como também de grupos protetores. Certo? Vamos para frente. Portanto, síntese orgânica é o processo de construção de moléculas orgânicas complexas a partir de compostos mais simples. Este é um processo fundamental na química orgânica e que envolve uma série de reações químicas que transformam reagentes iniciais em produtos desejados, certo? Ou seja, a síntese orgânica é um campo da química orgânica que é responsável pela construção de moléculas. Quando falamos de construção, realmente construção de moléculas. É como se fosse pegar um tijolinho por tijolinho e vamos adicionando, ou até, e muitas vezes também tirando, substituindo por outros grupos até formar a molécula, o produto que desejado ou produto-alvo, molécula-alvo que nós estamos procurando. Certo? A síntese orgânica ela teve como marca inicial a síntese da ureia, lá em 1828. E de lá para cá sofreu várias atualizações. E a partir dos anos, somente nos anos 90, foi que moléculas mais complexas foram sintetizadas, como no caso da palitoxina, que é uma toxina bastante potente, presente em alguns corais. E a partir daí, de 1990, dos anos 90, foi que houve a ampliação do conhecimento da estrutura de sítios ativos, de proteínas, como enzimas, e desenvolvimento também de novas metodologias, no qual fortaleceu a relação estratégica da bioquímica e a química orgânica sintética. Certo? E, na atualidade, a síntese orgânica ela é um dos pilares da indústria farmacêutica. Igualmente, para outras áreas da ciência, com avanços comuns, com avanços que ocorrem rapidamente. Os processos químicos são inovados com novas reações, condições reacionais mais simples, acoplamento de reações, processos multicompetentes, como novos catalisadores mais eficientes, etc. Ou seja, a síntese orgânica é utilizada em diversas áreas, principalmente hoje na formação de novos fármacos, novos medicamentos. Porém, é utilizada tanto nas áreas médica, cosmético, combustível, corante, alimentos, fertilizantes, produtos de limpeza, enfim, e inúmeras aplicações. Então, a síntese orgânica é fundamental na atualidade. E a análise retrosintética? Sim, análise retrosintética. Ou seja, a análise retrosintética, como o próprio nome já diz, trabalhar de trás para frente, certo? É um processo de trabalhar no sentido contrário, a partir de uma molécula-alvo, na qual escolhemos a molécula-alvo, nós queremos produzi-la, e a partir dali propomos desconexões ou cortes naquela molécula, e a partir daí vão corresponder a reagentes mais simples, a produtos mais simples, que a partir de reações também mais simples, poderemos chegar por meio dessa molécula, nessa molécula que nós estamos querendo produzir. Desconexão retrosintética. Desconexão, como eu falei, é a técnica utilizada no planejamento de uma retrossíntese, ou seja, desconexões ou cortes teóricos, certo? Para identificar intermediários mais simples que podem ser utilizados como ponto de partida, nosso ponto de partida para chegar na nossa molécula-alvo.
certo? E na pouca simbologia aqui, esse símbolo quer dizer de símbolo de desconexão ou corte na molécula, certo? Portanto, temos aqui a molécula alvo. Podemos propor um corte, vou botar aqui uma coisinha azul, ou proposto um corte ao qual encontramos dois fragmentos. E a partir desses dois fragmentos são chamados de síntons. Mais à frente eu vou explicar realmente o que seja esses síntons. Pois pronto, os síntons, ele representam fragmentos teóricos que resultam os resultados da desconexão, né, de uma molécula-alvo. E unidades mais simples que podem ser usadas para construir a molécula-alvo desejada. Ou seja, proposta de cortes na molécula, e com isso nós encontraremos equivalentes mais simples, digamos, podemos sair cortando em todo lugar aqui. Proposta de corte, e através desses cortes será analisado também se realmente são cortes viáveis, são desconexões viáveis. Ao propormos aqui uma desconexão aqui, próximo do átomo de oxigênio, encontraremos dois síntons, ou seja, dois fragmentos teóricos. É viável propormos uma carga negativa sobre o átomo de oxigênio, por ser um átomo muito eletronegativo e estabelecer essa carga positiva próxima, carga negativa próxima a ele. E por outro lado, no outro fragmento, atribuímos a carga positiva ao carbono. Ou seja, ao propormos a desconexão dos síntons, atribuímos cargas a eles, negativa e positiva, onde acontece a maior das reações químicas por diferença de carga, por atração. E com isso, como esses síntons são teóricos, a partir deles vamos procurar uns equivalentes sintéticos mais próximos ou correspondentes. Primeiramente vamos falar dessa desconexão aqui. Podemos observar que esse átomo, essa molécula, ela tem um heteroátomo aqui e vários grupos funcionais. Primeiramente, é viável propormos cortes e desconexões próximos a heteroátomos, certo? Então, vamos analisar este corte aqui dessa molécula. Propomos o corte, desconexão, e encontramos esses dois síntons equivalentes, esses dois síntons. Por ser um átomo de oxigênio, atribuímos uma carga negativa a ele, é viável. E, em contrapartida, a carga positiva sobre o carbono. Porém, como esse carbono está na estrutura do anel benzênico, é muito difícil pensar na reação que facilite essa junção, né? Esse ataque nucleofílico aqui. Então, podemos dizer que esse corte dessa conexão não é uma conexão viável. Por outro lado, ao propormos essa desconexão aqui, a gente podemos ver atribuindo a mesma carga. Agora aqui sim, é possível pensarmos numa reação simples que facilite o ataque nucleofílico deste carga negativa sobre esse carbono positivo. Para isso, teremos que procurar os nossos equivalentes sintéticos, certo? Pois vamos lá. Nada melhor do que, como se trata de uma estrutura, um fenol correspondente, certo? Por outro lado, botamos esse átomo de cloro aqui, por ser um átomo muito eletronegativo e também de um reatômico relativamente grande, vai deixar esse carbono mais suscetível ao ataque nucleofílico, ou seja, vai ficar esse carbono com uma carga muito positiva.
facilitando o ataque nucleofílico nele e dificultando que ele entre diretamente no carbono da carbonila. Então, um fenol correspondente juntamente com um cloreto de acila também correspondente, como equivalentes sintéticos. O diclorofenol, facilmente encontrado no laboratório, e o cloreto de acila também, que podemos produzir a partir do ácido carboxílico correspondente. Vamos para frente. Interconversão de grupos funcionais. Interconversão de grupos funcionais é uma estratégia fundamental na síntese orgânica, em qual envolve a transformação de um grupo funcional em outro dentro da molécula, ou seja, transforma um grupo funcional em outro. Temos a molécula, por exemplo, o de um álcool, poderemos adicionar um éster, dependendo do tipo de reação que a gente vai querer, ou uma especificidade na reação, ou algo parecido. Aqui podemos dizer com a interconversão de grupo funcional, certo? Podemos substituir aqui um hidroxila pelo átomo de cloro, deixando esse carbono bem suscetível ao ataque nucleofílico, certo? Porém, como nós sabemos que esses cloretos de acila eles são muito instáveis, deixamos para preparar ele apenas antes da reação, certo? E bastante utilizado em laboratório para a adição desse átomo de cloro na estrutura, temos o cloreto de acila, onde ele vai reagir com ácido carboxílico, mais precisamente aqui, adicionando um átomo de cloro à estrutura, certo? Aqui podemos ver, acompanhar a reação, formando o nosso cloreto de ácido. Essas transformações elas são cruciais para a montagem de moléculas complexas, permitindo que os químicos ajustem a estrutura da molécula de forma controlada para atingir o produto desejado. Ou seja, ao escolher uma reação de interconvecção apropriada, vai depender muito da funcionalidade da molécula, que esteja presente na molécula, ou do grupo funcional alvo desejado. A gente podemos também falarmos sobre grupos de proteção, como também de desproteção também. Onde podemos adicionar um grupo para podermos preservá-lo para uma reação subsequente. Vamos entrar agora nos testes de síntese. Vamos entrar um pouco mais sobre na prática, onde vamos escolher a molécula-alvo, uma proposta de retrossíntese, equivalentes sintéticos e um síntese do composto escolhido. Certo? A molécula-alvo, temos aqui a diclorofenilpropanamida. A partir daqui vamos propor a desconexão. Está aqui a desconexão proposta, ao qual os dois síntons, resultado da desconexão, onde carga negativa sobre o nitrogênio, bastante viável, com a carga positiva neste carbono carbonílico. Estes são os nossos síntons. E a partir desses síntons, nós podemos propor o quê? O cloreto de propanoíla, como correspondente sintético, como equivalente sintético, e a 3,4 de cloranilina. Certo? Como eu falei anteriormente, como esses cloretos de ácido eles são instáveis, é preparado para muita reação. Então, digamos que essa seja a primeira etapa para a nossa síntese, no qual usamos o cloreto de tionira para adicionarmos o átomo de cloro à estrutura. E a partir daqui, o nosso cloreto de ácido, onde facilita o ataque nucleofílico, aqui demonstrado no esquema,
Os elétrons do nitrogênio atacam a carbonila, os elétrons migram para o átomo de oxigênio. Na volta, libera o átomo de cloro, certo? Onde esse cloreto irá abstrair o nitrogênio, ficará positivo, e esse cloreto irá abstrair o hidreto, estabilizando a carga positiva do nitrogênio, chegando à nossa molécula alvo, a N3,4 de clorofenilpropanamida. Ficou ruim. Vamos propor a análise retrosintética do composto benzoato de benzila, que é um medicamento utilizado na escabiose, ou seja, infestação por piolhos. Propomos essa desconexão, os nossos dois síntons e o nosso equivalente sintético. Um álcool e o nosso famoso cloreto de ácido. E agora vamos para o teste de síntese. Uma base, quando você tratar de um álcool, ele vai precisar de, como o álcool não é muito reativo, precisa de uma base forte para que seja abstraído esse hidrogênio, o hidreto, formando um íon alcoxo, bastante reativo, no qual irá atacar a carbonila para formar o nosso composto final, cloreto de benzoíla, ou benzoato de benzila. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Nós temos aqui a molécula alvo, que é a multistriatina. Aqui está todo o esquema de retrossíntese. Podemos analisar aqui as propostas de todas as propostas de desconexão. Podemos ver aqui que foi desconectada aqui, formando esse composto, só que ainda não é muito viável. Aqui temos a interconexão de grupo funcional, que no caso é a adição desses grupos álcool. Aí podemos surgir uma outra proposta de... Agora aqui temos uma proteção de grupo funcional, onde esse grupo álcool foi protegido, que ele vai precisar mais na frente. E a proposta de outra desconexão aqui. Uma desconexão formando os dois fragmentos, fragmento 1 e 2. Mais uma vez, tem a conversão de grupo funcional, adição do álcool aqui. Agora, tanto a proteção quanto a desproteção, fazendo esse estado de transição. Fazendo nova desconexão. Chegando a essa estrutura. E por fim, chegando aqui a proposta de mais dois cortes, chegando aos nossos reagentes de partida. Certo? Aqui um exemplo de uma síntese, também de uma molécula, não muito complexa, como também não muito simples, nem complexa nem simples, uma molécula. O ponto de partida dessa estrutura, no qual foi passando por reações, até chegar ao produto final. E com isso, chegamos ao fim da nossa aula e até a próxima aula.